Um bom dia, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter clicado já aqui no meu canal. Eu vou enviar para vocês aí um vídeo, mas antes eu preciso fazer algum comentário aqui. Depois lá não vou comentar mais nada, né? Sobre o pessoal da Congregação Cristã no Brasil visitar outras igrejas. Veja, nunca pôde. Porque na verdade eles não consideram as outras igrejas como igrejas evangélicas. Então, de hipótese nenhuma, era permitido, ou é ainda permitido, que eles visitem outros lugares, né? É totalmente proibido fazer isso daí. Mas, o que acontece? Preciso explicar para vocês poderem entender. No passado, muitos anos atrás, uma vez eu ouvi um cooperador dizer o seguinte: eu estava no culto e escutei ele falar que as pessoas que são da congregação cristã, que vão visitar outras denominações, ele disse que isso é um adultério. Acredita? Isso é um adultério espiritual. Você está adulterando a sã doutrina da graça de Deus, se referindo à congregação. Acreditem se quiserem, eu estava lá e ouvi, jamais iria falar isso mentindo diante de Deus que está aqui me ouvindo. Mas o que acontece? Então não pode visitar outra igreja. E chegavam a ameaçar. Quem for, e a gente ficar sabendo, vai ficar sem liberdade. Até um tempo atrás, uns irmãos da congregação que tem muita comunhão comigo, gostam de mim, e um moço de lá que até veio me procurar e perguntar o seguinte, que ele estava sentindo o desejo de visitar a igreja de um amigo dele do serviço. O que eu achava? Eu falei, vai, não tem problema nenhum você. Só que eu vou te dar um conselho, não comenta nada com ninguém depois. Irmão, ele foi, acho que não só uma vez, mas da primeira vez que ele foi, que ele voltou, ele contou pra mim, ele falou que Deus visitou ele tanto lá, foi tão bem tratado, e ele sentiu e percebeu que ele estava lá pela vontade de Deus também, de estar lá visitando aquela igreja, de um amigo dele. O amigo ficou muito feliz, mas não contou para ninguém. Depois foi algumas outras vezes depois de novo. Por que eu estou falando isso? Porque realmente, se os irmãos souberem de alguém que vai lá, pelo menos era assim antigamente, tirava a liberdade. E o que acontece? Vocês vão ver aí, no vídeo que eu vou mandar agora, anciães da congregação cristã no Brasil. Eu estou falando anciães, eu não estou falando um ancião. Anciães com as suas respectivas esposas foram visitar um evento na Assembleia de Deus, em um culto de ação de graça do aniversário de um pastor renovado, um pastor importante. Foram vários irmãos da congregação anciães, com as esposas. As primeiras damas, né, como diz alguns irmãos da congregação, as primeiras damas. Mas o engraçado é que eles não vão em casamentos. Os irmãozinhos imploram para eles ir. Aí eles falam, não, que os irmãos têm que ser do ministério, têm que ser mais reservados. Mas quando é casamento de outros irmãos de ministério, amigo deles ou da alta, aí eles vão. Agora aniversário, nem pensar, é difícil eles irem. Mas aí, no aniversário do pastor, eles foram, né? E assistiram o culto normal. Aí a pergunta que fica é, esses irmãos vão ser tirados da liberdade dele? Esses irmãos estão adulterando a doutrina da graça do Filho de Deus, que é a igreja? Essa liberdade de ir lá, os outros também vão ter? Ou é só eles? É uma pergunta que fica, né? Será que é só eles que podem ir? Qualquer outro irmão? Porque os pessoal da congregação, eles mesmos não têm, alguns não têm preconceito, mas o problema é que eles aprenderam isso. E alguns passam a ter preconceito por causa disso. Eles acham que estão certo. Tem muitos irmãos que têm desejo de visitar outras igrejas. Eles vão poder ir, não vão ser perseguidos por isso, não vão ser rechaçados por isso, ou não, é só eles, só os anciãos que puderam ir. Porque na verdade eu nem sei se os anciãos, eu nem sei se eles sabiam, ou se eles imaginavam que isso
ia ser descoberto, porque na verdade quem está falando aí no vídeo que eu vou mostrar é uma pastora de lá, que viu tudo. Então, inclusive ela está abismada também, porque ela nunca viu acontecer isso, e realmente é verdade, é da pessoa ficar, né, sem entender o que está acontecendo. Então, vai passar um pessoal aqui, vou esperar eles passar para continuar. Então a pergunta que fica é essa, né? O que será que vai acontecer lá agora? O que será que eles vão fazer? Porque, como falei, eu acho que eles não sabiam que ia acontecer isso aí. Ou até sabiam. Porque na verdade, irmão, e eu não sou contra, eu não acho errado o que eles fizeram. Eu não acho errado não deles terem ido lá visitar. Eu já fui, inclusive, quando eu era cooperador, fui visitar outras igrejas. Preguei, inclusive, lá. Só que também fiz igual eu falei pro mano, não contei pra ninguém. Eu tava ali no auge do meu cargo. Eu não contei pra ninguém. Agora eu vou mostrar pra vocês o vídeo da pastora falando e eu vou assistir junto com vocês. Tá bom, pessoal? Fica aí pra vocês analisar, refletir e dar a opinião de vocês. Tchau, um abraço. Aqui na região onde eu moro não se fala de outra coisa, não se fala. Porque teve aqui um culto de aniversário de ação de graças de um pastor de importância de uma Assembleia de Deus do Belém. E vieram vários anciões da Congregação Cristã do Brasil pro aniversário. E tipo, disse que foi um enfileiradinho do outro, assim, um sentadinho ao lado do outro, assim, tudo bonitinho no aniversário com as suas esposas. E tipo, o povo ficou assim, tipo, choquei. E não estou falando da CCB, porque quem me segue aqui sabe que eu gosto do povo da CCB, gosto muito. Mas tipo, eu nunca vi antes o pessoal da CCB ir numa Assembleia de Deus para um evento. Isso é algo de tudo, é diferente de tudo que eu já vi. E daí aqui não se fala de outra coisa. Tipo, que prestígio, que privilégio. E de verdade, a visão que a gente tem referente ao pastor do Belém é uma visão de honra. Porque os anciãos do CCB se deslocar, que vieram de outra cidade, tá? Uma cidade próxima. E vieram de bom grado prestigiar. Olha, é algo inovador, achei tops das galáxias. E vocês já viram isso? Eu nunca vi, de verdade. Com todo respeito ao povo da CCB, nunca vi o pessoal da CCB indo fazer visita assim, ainda mais num evento, né, da Assembleia de Deus.